Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu trago mais um vídeo de dicas de Mifor. Hoje eu vou estar dando uma resumida em alguns tipos de pedras mágicas e algumas situações que você pode utilizar essas diferentes tipos de pedra. Bom, eu estou aqui hoje na Praça de Pedra porque eu estou em busca da pedra de XP perfeita. Então eu vou ficar aqui na praça por um tempo tentando dropar uma pedra de XP com dano de ataque monstro, ou no mínimo dano total. Eu vou mostrar para vocês pelo mercado, porque pelo mercado eu consigo ter acesso a todas as pedras que tem. Vamos lá, vamos começar pela pedra de vigor. Achar que usa de forma mais eficiente o HP é a taoísta. Toda a cura dela é baseada na sua vida. Então, se ela tiver, quanto mais vida ela tem, mais cura ela tem. E assim ela cura tanto ela mesma quanto os aliados de uma forma mais eficiente. Então, quanto mais pedras de vigor você tiver no seu deck de cura, melhor. E algumas classes, como o guerreiro, podem até utilizar essas pedras, mas às vezes é só para suprir alguma necessidade momentânea. Eles não têm uma necessidade de manter, né, as pedras de vigor. Se você não for taoísta, é mais para suprir alguma necessidade de HP que você tem ou de subatributo. Pedra de mana. A pedra de mana, ela é pouco utilizada, pois o seu atributo de mana é baixo. Você pode às vezes usar ela para suprir alguma necessidade de um subatributo que ela dá. Às vezes você está precisando de um crítico, redução de dano. A pedra de foco. A pedra de foco, ela é muito útil. Ao meu ver, ela tem três utilidades principais. Evolução na quest principal de forma muito mais rápida. Você pode fazer um deck de foco só para você fazer a quest principal. A segunda coisa que você pode utilizar. Você pode utilizar em missões de pedir ou missões normais, etc. Porque às vezes você precisa matar uma quantidade grande de monstro e você quer matar rápido, fazer rápido aquela quest. Então você pega um deck só de pedra de foco, você vai matar os monstros muito mais rápido, vai terminar essa quest muito mais rápido. E a terceira utilidade dela é no deck de obtenção, por exemplo. Às vezes você precisa de um certo item que dropa em um mapa e você precisa matar muito rapidamente aqueles mobs do mapa para você dropar aquele item. Então faz um deck de obtenção com aumento com pedra de foco. Isso vai fazer você matar muito mais rápido, você vai provavelmente dropar muito mais rápido esse item que você deseja. A pedra de força, por ela ser o inverso da pedra de foco, ela tem três utilidades parecidas com a de foco, que é a missão principal, que você pode utilizar às vezes por... Às vezes você tem uma certa parte da missão principal que você passaria se você tivesse um pouquinho mais de resistência. Às vezes, por exemplo, você tem muito dano no seu deck de espírito, mas a sua resistência está baixa. Às vezes você é uma arqueira, uma elementista, você toma muito dano dos outros dos mobs que estão perto de você. Então, às vezes, só pelo fato de você ter pouca resistência naquele momento, você não passa naquela parte da história. Você fica morrendo, tentando fugir dos monstros, sendo que se você fizer um deck de redução de dano em monstro, você vai conseguir passar nessa parte sem ter muito problema, já que o seu deck de espírito já dá o dano suficiente, ou no caso, se você já sabe que você tem um dano suficiente trocando essas pedras, você vai conseguir passar naquela parte da missão de forma mais sossegada. A segunda utilidade dessa pedra de força é para pedir ou missão normal. Porque às vezes você precisa daquele pedir para liberar uma torre de conquista ou um mistério. Mas você sabe que você mata aqueles monstros com muita dificuldade, ou você morre muito fácil para eles se você largar no automático fazendo essa quest, e ninguém merece fazer uma quest de matar 3.000 monstros olhando pro tempo todo para ela, pra tela. Então o que você pode fazer? Faz um deck de redução de dano em monstro, pede para algum amigo seu da sua aliança, ou algum amigo seu de outro clã também, para ajudar vocês a matar esses monstros.
alguém que consiga matar rapidamente esses monstros. Aí, você faz um deck de redução para você conseguir resistir naquele mapa. Avisa ele que você vai deixar no automático. E a finalidade de fazer esse deck é você conseguir estar naquele mapa contando a quantia de monstro e alguém matando pra você, porque você não tanca aquele mapa, mas você precisa fazer aquele pedir. Então você, no mínimo, não morrendo, o cara vai conseguir matar pra você e você vai liberar o pedir pra você. É isso. Use da forma que você imaginar aí. E a quarta, que eu digo, dica dessa pedra de força, é, por exemplo, às vezes você precisa fazer expedição e desafio com seu clã, só que você não tanca muito aqueles últimos boss ou aqueles 2 últimos boss que o seu clã tá fazendo. E às vezes no seu clã, só, por exemplo, 5 pessoas conseguem dar muito dano no clã. Só que às vezes 3 deles são arqueiros. Aí o que acontece? Eles dão muito dano no boss, só que eles tomam muito dano dos mobs em volta, em torno deles. Aí o que você pode fazer para ajudar? Já que às vezes o seu dano não faz muita diferença no boss. Faz um deck de redução de dano em monstro. E fica lurando aqueles mobs que diferencia a velocidade do seu desafio ou às vezes até a vitória, porque às vezes vocês estavam morrendo só para aqueles mobs por causa daqueles mobs. Às vezes faz muita diferença, você faz um deck de resistência a dano em monstro e fica lurando aqueles bichos, e por você estar resistindo, você não vai conseguir matar, mas você conseguindo resistir, dando uma folguinha, puxando eles pra isso faz a diferença de vocês conseguirem passar o desafio ou a expedição. Essa pedra mágica de destruição, eu nem preciso falar muito sobre ela, né? Acho que todo mundo já sabe, aumento de dano crítico para aumentar seu crítico. Só que você tem que prestar atenção que aumentar o seu dano crítico não faz com que você dê mais crítico. Aumenta o dano final do crítico. Então pode ser que você aumente o seu dano crítico, mas você vai critar uma vez a cada 10 minutos. Aí não adianta você ter um dano gigante de crítico, sendo que você vai critar poucas vezes. Você tem que prestar atenção se você está dando bastante crítico, se você tem bastante chance de dar crítico, para você poder aumentar o seu crítico. E ela é bem utilizável, tanto para arqueira, lanceiro e até taoísta. Taoísta também usa dano crítico para PVP. Então, essa pedra, a situação dela, eu acho que é mais... Ela funciona no PvE também, mas eu acho ela situacional só para PvP mesmo. Eu utilizaria ela só para PvP. Essa pedra mágica de ascensão, eu acho uma das melhores pedras, porque você consegue encaixar elas em diversas situações, né? Porque como ela dá dano total, ela vai dar dano em boss, vai dar dano em monstro, vai dar dano no adversário em PvP. Então, ela se encaixa em diversas situações. Às vezes você consegue encaixar no deck de obtenção, no, no PvP, na missão principal. Então, se ela tivesse aumento de dano em boss, ela é melhor ainda se você tiver um deck de obtenção de sorte. Bom, Pedra Mágica do Crescimento. Essa aqui, pra mim, é a melhor pedra, porque eu gosto de XP, então eu sou tendencioso a falar. Então, essa pedra de XP, pra mim, é a melhor, porque eu gosto de XP, mas não sei. Mas a pedra de XP não tem outro objetivo a não ser XP. A não ser que, tipo assim, você tá com um deck de obtenção lá e precisa de um dano crítico, dano de esmagamento, qualquer, sei lá, você precisa de um subatributo dela. Você pode usar, mas o objetivo dela é XP. A pedra mágica antidemônio, ela é bem, tipo, uma situação só. Você precisa matar, você caiu naquela praça de antidemônio, você vai utilizar essa pedra. Se você está num local que precisa de antidemônio, você vai utilizar ela. Isso daí eu não tenho nem muito o que falar sobre ela. Essas pedras é mais utilizada pelo clã dominante, porque é o clã dominante que tem mais acesso a essas salas antidemônio, que dá um XP muito maior. Então eu nem vou comentar muito sobre ela, porque
essa daí é bem objetiva, não tem muito o que fugir dela. Tanto essa quanto a de XP não tem muito o que fugir. Você não vai utilizar para outra coisa a não ser para sala antidemônio. Bom, sobre as pedras Tier 2, a pedra Tier 2 não tem muito mistério, né? Vocês precisam deste item aqui para trocar pelas pedras. Então, não quebrem o selo deles. Vocês vão lá na aldeia de espíritos trocar. Falam com Chau Chau. É muito simples, não tem muito mistério. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Aldeia dos espíritos. Aqui, ó. Tesouro de criação, Chau Chau. O Chau Chau vai fazer a troca para você pelo pergaminho. Eu não vou conseguir trocar porque eu tenho um só. Você precisa de 10 para trocar por um pergaminho. Mas vale muito a pena. Aqui, ó. Você troca um desse não, 10 desse por esse pergaminho, 10 desse por esse pergaminho. Certo? Inclusive, se você for em fonte, ó, só baús de tesouro e NPC de criação. Então, vocês vêm aqui no Chau Chau, troca 10 por 1 pergaminho. E outra coisa que eu falo pra vocês, não desfaçam, não invoquem um por um desses pergaminhos. Faça a mesma coisa que os outros pergaminhos, invoquem de 10 em 10 para você sempre ganhar um a mais. E sobre essas pedras Tier 2, aqui ó, eu tenho 5 de um, 4 do outro, que eu estou juntando 10. Então o que eu ia falar sobre essas pedras Tier 2? Essas pedras Tier 2, os atributos delas são bem maiores, então fique de olho se vocês têm uma pedra, por exemplo, de XP rara, e vocês dropam uma de XP rara Tier 2, troquem pela sua, mesmo que o subatributo dela seja um pouquinho pior. Por exemplo, essa aqui minha. O subatributo dela é ruim, pra mim. Mas aumento do ataque do dano total é 3.3, sendo que a rara comum dá 2.2. Entendeu? Porque essa daqui eu uso pra PVP. Se vocês estão vendo aqui, ó, eu uso essas pedras aqui pra PVP. Então, pra mim, se ela tiver subatributo de PVP e redução de dano crítico, eu vou usar ela, entendeu? Mas essa aqui que eu troquei, o subatributo dela não era muito bom, então eu troquei por essa aqui mesmo, porque aumenta o dano total. Então, sobre essas pedras Tier 2, o resumo que eu falo é: guarde aqueles itens, não quebrem o selo dele, troquem 10 por 1 pergaminho, juntem 10 pergaminhos, invoquem, coloquem no Codex, e fique de olho se você não tem um tesouro. Às vezes você dropa um tesouro de XP em comum, Tier 2, e você tem um tesouro em comum Tier 1 no seu espírito. Como por exemplo aqui, ó. Eu acho que eu devo ter aqui alguns que eu já troquei. Aqui, ó. Por exemplo, aqui antes era um verde incomum Tier 1. Troquei por um Tier 2. Porque ele vai dar muito mais XP do que um comum. Do que um incomum Tier 1. Então fique de olho nisso. Troquem primeiro, antes de vocês trocarem, combinarem ou colocarem no códex de vocês. Olhem primeiro nos seus espíritos ou na sua combinação, no seu deck de pedra antes de saírem combinando, para vocês conseguirem utilizar esses atributos que são maiores no Tier 2. Então, resumindo a parte de pedras, é isso. Se vocês gostarem, querem continuar recebendo dicas e querem dar um apoio para mim, curtam, compartilhem e se inscrevam. Muito obrigado, até a próxima.